Amém? Pastor Moisés Macedo com a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Todos estão bem? É um prazer estar aqui uma vez mais nesta noite. Sinto-me honrado e grato a Deus. Obrigado, pastor Sérgio, pela confiança. Louvo a Deus por este ato de conferência, onde somos levados por Deus a refletir o que estamos fazendo, onde estamos semeando, como estão as nossas mãos. O dia da volta do Senhor se aproxima. Eu e você não podemos ser achados de mãos vazias. Bendito seja Deus pela vida dos missionários que corajosamente têm se entranhado nos campos que estão brancos para a ceifa. Que o Senhor faça frutificar, faça florescer, que o Senhor abençoe os missionários de uma maneira exponencial, com uma colheita abundante para a glória de Deus. Meus irmãos, o tema foi proposto para falar, mas o pregador só pode falar aquilo que está no coração. Amém? E eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. No Salmo 45, o salmista diz: meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é como uma pena de um destro escritor. Meu coração está fervendo para falar sobre missões e Pentecostes. Deus quer acender o fogo em muitos corações novamente. O Espírito de Deus me colocou uma palavra aqui no coração, e eu tenho certeza de que você vai ser impactado do mesmo jeito que eu já fui impactado por ela. Deus está aqui. E a igreja de Jesus nasceu na fornalha, no fogo de Pentecostes. Nós somos o povo que temos um testemunho vivo de que Ele veio a nós com um poder inflamador. Que nossas vidas nunca mais foram as mesmas depois que Jesus nos batizou com o Espírito Santo de sua glória. E eu quero nesta noite levar você a refletir sobre este poder que está disponível à igreja do Senhor. Após esse sermão, eu quero que você entenda que Deus quer nos inflamar porque Ele tem uma obra urgente. Após esse sermão, você será levado a questionar o que você tem nas suas mãos: esmolas ou plenitude? Quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 1. Depois Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Deus está aqui. Seu nome é maravilhoso. Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo,
o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Tome seu assento, querido irmão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero falar sobre Pentecostes e missões. Vocês sabem que a igreja nasce aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ela é fruto de uma promessa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, Jesus está sendo elevado. É o dia da sua ascensão, do seu retorno aos céus. E ele faz uma promessa aos discípulos. Em resposta à pergunta dele: nesse tempo o Senhor há de restaurar o reino a Israel? Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, martíria no grego. Vocês serão mártires. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão mártires. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus sobe aos céus e a igreja se reúne no cenáculo para orar e buscar a promessa do Consolador. Todo o avivamento nasce de joelhos dobrados, nasce na oração. Sem oração não haverá um grande avivamento. Sempre quando Deus quer fazer algo extraordinário no meio do seu povo, Ele convoca o seu povo para orar. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, segundo as Crônicas 7:13, se eu cerrar os céus e não houver chuva sobre a terra, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a lavoura, se eu enviar a peste entre o meu povo, todavia se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus atrelou muitas vitórias ao comportamento de oração, a uma vida de oração. E a vitória do Pentecostes veio em meio ao choro, à oração, ao gemido de uma igreja que desejava com muita força esta fusão, este mergulhar numa dimensão que eles ainda não haviam conhecido. Pentecostes veio porque a igreja estava faminta de Deus. Eles tinham fome. E o grande perigo que nós estamos atravessando hoje é que o entretenimento tem tirado o foco do verdadeiro avivamento. De maneira que nós estamos distraídos demais com muitas coisas, e não percebemos a eminência da volta do Senhor Jesus.
segundo os ataques hoje na nação de Israel, pode abrir um precedente para a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos já se dispôs em vir de socorro a Israel. O Irã já comemora, apesar de estar vivendo este avivamento, mas o Irã já comemora com seus líderes, comemora os ataques que foram bem-sucedidos. Eles estão agora quebrando os ossos de judeus, de mulheres, em praça pública, na internet, as pessoas já estão, os vídeos já estão correndo, estão mutilando soldados, invadindo casas, matando pessoas. E vai ser em meio a esses conflitos que vai haver uma proposta de paz mundial. O dia da volta do Senhor se aproxima. Igreja do Senhor, esteja atenta, esteja alerta. Glória a Deus. Deus faz uma promessa, e Deus está preso ao que Ele diz. Quando Deus diz que vai fazer algo, Ele vai fazer algo. Quando Deus diz que vai derramar, Ele vai derramar. Eu sou daqueles que acreditam que haverá um grande mover ainda para o cumprimento da profecia de Joel, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bendito seja Deus. Esse derramamento é para os tempos finais. Na medida em que Satanás tem agido com muita fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, o Espírito Santo também não estará de mãos vazias, ele trará fogo às nações. E eu quero viver este tempo, eu quero viver este novo, este poder novamente. Você também quer? Olhe para a Bíblia e veja que Deus não falha em suas promessas. Prometeu que derramaria sobre a igreja, e veio o enchimento. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Não foi um vento, foi um som, como de um vento veemente, impetuoso. Vamos imaginar como foi o som. Como aquele som que a gente escuta nas tempestades. Era o Espírito se movendo. Era o Espírito articulando. E na mente do Espírito, ninguém ficaria de fora. Todos seriam completos. Todos seriam cheios do Espírito Santo. Porque aquele momento marcaria o antes e depois. Ali estava a inauguração da fusão de um enchimento. Me faz lembrar em Êxodo capítulo 14, quando o Egito preparou sua artilharia, quando a fúria de Faraó chegou ao ápice, aos limites, e ele caiu em si dizendo: fui tolo demais deixando ir esse povo. E os seus conselheiros disseram: o que o Senhor está esperando? Eia, vamos, dizimemos eles agora, porque eles estão entrincheirados. O Deus deles se equivocou. Levou eles para um lugar onde não há saída. Do lado direito montanha, à esquerda montanha, à frente o grande mar. Eia, Faraó, ataquemos este povo e dissipemos de uma vez por todas esse povo da história da humanidade. Mas o que eles não sabiam, que Deus estava lá para escrever um novo capítulo, uma nova história. Ele enviaria também o seu vento para mostrar uma nova plenitude, um novo horizonte ao seu povo.
E veio o Faraó com todos os carros, com todos os cavaleiros, toda aquela tropa, e se acamparam. E eles estavam cansados. Diz Joséfo que eles fizeram uma incursão rápida, e Joséfo disse que eles chegaram e estavam cansados. E eles disseram: vamos acampar um pouco. Enquanto a gente descansa, o coração deles se enche de terror e de medo e de pavor, porque todos serão dizimados. E o povo, num desespero, começa a clamar a Moisés, e a história diz que alguns pegaram pedras e estavam desesperados, mas Deus não entra em desespero. Deus sabe bem o que Ele vai fazer. As nações se embraveceram, diz o Salmo 46, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como todo avivamento nasce na oração, Moisés falou: opa, seus murmuradores, caluniadores, detratores, fiquem quietos que eu vou para orar. E Moisés se adianta e diz: Deus, e agora? O que o Senhor vai fazer? Na frente um grande mar, atrás de mim mulheres gritando, homens desesperados. O povo está pensando que o Senhor se perdeu, que o Senhor não tem um plano. Deus, o que o Senhor vai fazer? E Deus diz assim: Moisés, por que você clama a mim? O que é que você tem na mão? O cajado de Deus está nas minhas mãos. Então você vai tocar, eu te dou autoridade, a voz de comando está com você. Como eu quero dizer, a voz de comando está sobre a igreja. Foi dito aqui pelo pastor Sérgio: as portas do inferno não prevalecem contra ela. Levante a sua mão, a voz de comando está com você. A voz de comando está nas suas mãos. O poder pentecostal está sobre você, está sobre a sua vida, está sobre o seu ministério, está sobre a sua casa, está sobre os seus filhos, está sobre a sua família, está em você, está entranhado, emaranhado, está intrinsecamente em você. E a Bíblia diz que Deus, então, quando Moisés toca nas águas, a Bíblia diz que Deus fez soprar um vento oriental. Ele vem, é Deus, está vindo, alguém dizia. Ele veio, olhe, a nuvem está indo para frente. Ele veio, ele está vindo e ele vem se revolvendo. Ele vem se revolvendo, e vem o vento de Deus. Oh, aleluia! Ele vem e vem revolvendo, vem assoprando, e vem assoprando sobre aquilo que causava medo, causava fobia. Estamos aterrados de medo. Na frente o grande mar, e Deus agora vem e vem separando, e as águas vêm se fazendo paredes. Vede o poder do teu Deus. Esse é o teu Deus. Igreja em São Bernardo, este é o teu Deus. Não mudou, é o mesmo. Oxalá Ele venha também a soprar hoje aqui, para tirar de nós o temor, o medo, a expectativa do que nos pode acontecer. Aquele vento veio abrindo um caminho, abrindo um horizonte.
assim como um Pentecostes. Vede os discípulos, dias atrás, trancafiados, com medo dos judeus, aterrados de medo. Um vigiava a porta enquanto os outros oravam e ficava, meu Deus, como que vai ser? Mataram o nosso mestre. Já a notícia de que ele ressuscitou dentre os mortos, mas, meu Deus, foi terrível. A cruz foi, meu Deus, foi um golpe. Eles estavam com medo dos judeus. Será que vão perseguir os meus filhos, minha casa, minha família? Mas de repente, Jesus se pôs no meio dele, não abriu a porta, não destrancou a tramela. Ele se pôs no meio e disse: paz seja convosco. Você acha pouco ter esse Jesus também à sua disposição? Se preocupa quando você está com medo. Ele vem quando o seu coração está desmaiado pela expectativa do que pode acontecer. O que é que te aflige? É um câncer, é um mal, uma doença, é a luta, é filho, é família. O que é que te aflige? Ele vem te trazendo um novo horizonte. Paz seja convosco. A minha paz, João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração e nem se atemorize. Eles estavam com medo, mas o vento veio assoprando, assim como Deus abriu o mar, mostrando um novo horizonte. Aqueles que estavam com pedra para apedrejar Moisés, soltaram umas pedras. A glória se projeta sobre as águas, e o povo vê, o caminho está seco. Ele não só abriu, mas ele tirou o lodo, tirou a lama. Porque Deus é Deus de Salmo 40. Ele tira os pés do charco de lodo e coloca sobre uma plataforma segura. E diz: caminhem em meu nome, vão em meu nome. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo uma graça aqui. Eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu sinto esse poder aqui. E eu escuto em meu espírito o Senhor dizendo que está abrindo para você também um novo horizonte. Missionários, esta palavra são para vocês, são para nós. Nesses tempos de crise, igreja, não temas. Eu estou abrindo horizontes. Eu sou o Deus que trabalho. Eu não tenho dificuldades. Se a mar é na frente, eu abro o mar. Se a rocha está seca, esturricada da rocha, eu faço ela arrebentar água potável para vocês beber. Eu sou mesmo, não temas, não temas. Eu estou abrindo os horizontes. O vento é forte. O vento arranca árvores pela raiz. Porque Deus diz que não ficaria nem raiz e nem ramo, Ele arrebenta. Em Isaías 40, o profeta diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Vós que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai a vereda ao nosso Deus. O que é tortuoso Ele endireitará. Os caminhos escabrosos serão endireitados. Os montes e os outeiros serão aplainados. Ele vem trazendo um horizonte de mudança, de transformação. O que é torto vai ser endireitado. O que é elevado, exaltado, será achatado, abatido e levado ao chão. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude. A igreja pertence a Deus. O vento vem com força.
para mostrar, igreja, a força de Deus está sobre vocês. Ei, crente desanimado, o Pentecoste veio para te dizer: recebe a força do vento do Espírito e sai nesta terra de Deus fazendo a diferença. Eu vejo a promessa, eu vejo um som de um vento, eu vejo línguas sobre o povo. Que som é esse? Dizia alguém curioso se achegando à porta. Que som de línguas é essa? Que eu nunca ouvi um culto desse. Depois que os crentes estão se reunindo, uns barulhos diferentes, o Jesus dele, depois que veio para a Galileia dos gentios, se cumpriu a profecia de Isaías, que o povo que andava na sombra da morte viu uma grande luz. As coisas estão mudadas por aqui em Jerusalém, dizia alguém. Vou me chegar mais perto para ver que zoada é essa, que barulho é esse? É línguas repartidas como que de fogo. Fogo. Quem é que não teme o fogo? Eu olho para a Bíblia em Êxodo capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E apareceu o Senhor numa chama de fogo na sarça. Ele, meu Deus, que coisa estranha, que negócio é esse? Só pastor há 40 anos, mas nunca vi um mistério desse, um movimento desse. É o Deus que faz coisas novas. Não importa se você tem 30, tem 40, não importa quanto tempo você tem de crente, não importa as mesmices que você tem vivido nela. Deus está dizendo: eu estou fazendo coisa nova, eu vou fazer coisas novas. A minha resolução, enquanto preparava esse sermão, eu não vou me deixar ser levado pela mesmice. Eu quero o novo de Deus, eu quero chegar mais perto de Deus, eu quero ver coisas que os meus olhos ainda não viram. Deus é Deus de novidades. Deus é Deus de coisa nova. 40 anos na mesmice, 40 anos ouvindo mugido, cuidando de ovelha ali e aqui, mas Deus diz: eu tenho coisa nova para você. Olhe para cá. Deus está dizendo: pastor Samuel, Adenilson, eu tenho coisas novas. Pastor Jó, tenho coisas novas, coisas novas, coisas novas. O tempo está chegando, obreiros do Senhor, tenho coisas novas, tenho surpresa para o meu povo. Tem uma chassa que está queimando, uma labareda está acesa. Achegai-vos a mim, leva-se a calho, brate, quevatéria lá. Tem coisa nova chegando de Deus. Ele vê a glória, ele vê o fogo. Mas ele não ficou passivo, ele foi ativo. Deus não atua numa igreja passiva, atua numa igreja triunfante, ativa, que se move. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus não estava lá assim, ó. O Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus se movia. Crente cheio do Espírito não fica parado assistindo Netflix. Ele se move, ele está nas ruas, ele está nos presídios, ele vai ao leprosário, ele visita, ele conforta, ele segura alguém pela mão, ele anima, ele encoraja, ele levanta.
Fogo. Fogo. O fogo na sarça é uma figura da graça que vem para envolver. Não vem para te excluir, porque você é um arbusto desprezível no deserto. Ela vem sobre coisas esquecidas, desprezíveis, que estão largadas no deserto da vida. A figura da graça vem sobre pessoas que ninguém enxerga, que ninguém vê. Eu vim aqui para animar o seu coração em nome de Jesus. Se ninguém te vê, Deus te vê. Se ninguém te dá valor, Deus te dá valor. Se ninguém te observa, Deus te observa. Se ninguém quer estar com você, Deus diz: eu amo você e eu quero estar com você. Eu desci, eu quero envolver você na minha glória. Eu já preguei muitas vezes aqui nesse altar, mas hoje o negócio está... Agora me virarei para lá. Deus quer chamar a nossa atenção. Eu decidi, eu e minha esposa, nosso celular não dorme mais na cabeceira da nossa cama, vai dormir lá no banheiro. Que negócio é esse? Mal falamos com Deus e as mensagens pipocando, te chamando, é o fulano, é o beltrano, é alguém pedindo socorro, é alguém, e nós muitas vezes deixamos Deus por último. Vai ficar no banheiro o celular. Bom é para mim, Salmo 73, aproximar-me de Deus. A internet, as redes sociais está tirando o desejo do nosso coração. A gente não tem mais desejo por Bíblia. A gente não tem desejo mais pela oração, porque estamos conectados com o mundo e desconectados do céu. A partir de hoje vamos deixar o celular lá no banheiro. Se alguém quiser falar com você de madrugada, vai esperar o dia amanhecer, porque nós vamos estar conectados com o céu. Vamos deixar as coisas... Será que Deus está falando? Vamos deixar as coisas que nos atraem e olhar para a sarça. Vejo a sarça, ela está queimando. Vejo a sarça, ela veio sobre o vil e o desprezível. Vejo a sarça, ela não veio para destruir, mas veio para envolver. Vejo a sarça e a voz de Deus bradando no meio dela. É preocupante quando Deus não chama mais a atenção do seu povo. Quando a sarça queimando já não nos convida mais, porque o nosso coração está ocupado demais com as coisas. Será que Deus não está falando para você largar as coisas que estão te atrapalhando? Vem, Moisés! Me virarei para lá e verei esta grande maravilha. Me lembro de Tiago capítulo 4 verso 8: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, humilhai-vos perante a face do Senhor e Ele vos exaltará. Eu vejo fogo. Eu vejo fogo. Fogo queima. Sabia que tem muita gente que não quer fogo na igreja? Porque é no fogo que os profetas se levantam. É no fogo que as visões dos céus descem.
É numa igreja que tinha fogo que Ananias e Safira não prevaleceram, não ganharam, eles perderam. Porque a igreja tinha fogo. Hoje a igreja está cheia de Ananias e Safira, sabe por quê? Porque o fogo está se apagando. Ministros, vocês são responsáveis por manter o fogo aceso no altar. E sabe qual é uma vergonha hoje? Os pregadores de hoje só dão glória quando eles estão pregando. E quando eles não estão pregando, você olha para trás, estão vazios, estão apáticos. E outros até desejando que você tropece em alguma palavra. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nós somos um em Cristo. Tua vitória é a minha vitória. Irmão do ciclo de oração, sua vitória é a minha vitória. Sua alegria, minha alegria. Somos família de Deus. Somos povo de Deus. O diamante como nasce, como é. Ei, toma, terebadore batere babá. Uiwalaba secantalaba. Ninguém vai impedir o teu chamado. Se é Deus que te chama na sarça, te basta. Se foi Deus que te chamou, te basta. Se foi Deus que te chamou, isso te basta. Fogo. Vistas, línguas como que de fogo. Foram vistas, o povo viu. Mancida, eu quero imaginar aquelas faíscas de fogo descendo sobre os crentes. Talvez, estou parafraseando. Descendo sobre cada um. Cada um. Você se lembra o dia que Jesus te batizou? Eu tinha só 17 anos. Entreguei para Ele a flor da minha idade. Ele me batizou com o seu Espírito. Me selou com o selo de sua promessa. E pela graça dEle a chama não se apagou. Deixa eu correr. Línguas. Línguas. Eu me lembro de Babel. Babel, os homens quiseram subir a Deus. Eia, preparemos o tijolo, misturemos com betume e com cal. Preparemos esses tijolos no forno. Construamos uma torre e nos rebelemos contra Deus que mandou multiplicar, espalhar, encher a terra. Vamos chegar aos céus, vamos chegar próximo do firmamento. E diz a Bíblia que Deus desceu para se mostrar confuso. Em Babel Deus desceu e mostrou-se confuso. Em Pentecostes Ele se revela por meio das línguas. E parece que eu vejo os curiosos estão chegando, não para de chegar gente, e cada um na pontinha do pé. Que culto é aquele? Irmão, você quer ver a sua igreja crescer? Chama o fogo de Deus para lá. Chama a presença de Deus. Bota a cara no chão, bota a face no pó. Chame por Deus. Senhor, vem aqui, desce aqui. Traz a tua glória, traz o teu poder. Quem é que quer ir numa igreja gelada? Quem gosta de igreja gelada?
Você escuta um pernilongo andando, voando. Nós somos a Assembleia de Deus. Nós temos o histórico do fogo. O histórico desta igreja aqui é uma igreja do fogo de Deus. Igreja Evangélica do Ministério de São Bernardo do Campo tem nome no Brasil e no exterior. Amém? Línguas como que de fogo. Em Babel, Deus desceu e se mostrou misterioso. Em 1 Coríntios 14, Paulo falou que aquele que fala em línguas está em conexão direta com o trono da graça de Deus. Em mistérios fala com Deus. Eu ouvi de um pastor que estava contando o testemunho de que ele entrou num culto de oração para orar, e ele estava orando e de repente ele escutou um irmãozinho orando em línguas, e Deus deu a interpretação para o pastor, e o irmãozinho orando em línguas dizia assim: Senhor, dá-me sapatos novos, meus sapatos estão furados, dá-me sapatos novos. E o pastor olhou para trás e se assustou, tinha 2 brocas em cada sapato, todo furado, e o Espírito de Deus falou com ele: o que você está esperando? Vai lá comprar sapato e socorrer meu servo. Ele levantou do culto de oração, era no centro da cidade, entrou dentro da primeira loja que viu, olhou mais ou menos o sapato do irmão, voltou antes que a oração terminasse e colocou debaixo do banco. Você crê nesses mistérios, irmão? Você crê? Você crê nesses mistérios? Terminou a oração, o pastor falou amém. Ele falou: varão, você estava orando pedindo sapato? Ele falou: o quê? Que conversa é essa? Eu nem falei com Deus em sapato. Estava. Quando você estava falando em mistério, você estava em conexão com o trono de Deus, dizendo: eu preciso de sapatos novos, Senhor. Eis aí os teus sapatos novos. É uma conexão direta com o trono da graça. Fale em línguas estranhas. Paulo diz que todos devemos falar em línguas estranhas. Solte a voz, ore em línguas, fale em mistério. Você foi conectado com o trono da graça. Quando você levanta de um culto de oração em que você fala em línguas, você fala em mistério, o homem espiritual se levanta um gigante. Ele está conectado com o trono de Deus. Os mistérios de Deus estão sobre ele. Fogo, aliança, labareda, línguas. O diabo fará de tudo para que você seja um crente frio. Reinaldo Bonk falou no livro Evangelismo por Fogo: a igreja de Deus é um bote salva-vidas, não um barco de prazeres. Ela é um bote salva-vida. Ela está flutuando no mar da vida, em busca dos perdidos. Não é um lugar de prazeres, de mensagens antropocêntricas, que massageiam o ego. Nesta geração, será que Deus quer massagear o ego de uma igreja apática deste século? Não estou falando da igreja local, mas a igreja deste século. Deus quer acender a candeia. Deus quer contristar o nosso coração. Fusão. Todos foram cheios. Esse Reinaldo Bonk fala que o termo batismo, no tempo da igreja primitiva, arremetia para a tinturaria, diz Bonk. De maneira que o tintureiro, quando queria tingir o tecido, ele mergulhava na tinta. E após o tecido receber a tinta, o tintureiro dizia: está batizado.
a tinta impregnou no tecido de tal maneira que houve uma fusão de cores. O tecido nunca mais será o mesmo. A ideia de Deus, depois que você conheceu o poder do Pentecostes, você nunca mais deve ser a mesma pessoa. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Abraço a todos. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus.